Olá, boa tarde. Vamos à nossa quarta aula do curso de hidrossanitário, né? A gente está falando nessa aula sobre esgoto e especificamente nessa aula a gente vai falar sobre o encaminhamento horizontal do esgoto. Na aula passada, aula 3, a gente falou bastante sobre tubo de queda, ou seja, o encaminhamento vertical do esgoto. Em outra aula a gente falou sobre sifão, falou sobre caixa de gorduras, caixas de inspeção, e hoje a gente vai falar como é o encaminhamento horizontal do esgoto, ou seja, horizontalmente você olhando o esgoto, então no mesmo plano, teoricamente no mesmo plano, né? Que a gente vai aprender que isso daqui, apesar da representação ser no mesmo plano, algumas peças elas não estão no mesmo plano porque isso aqui tudo tem uma queda, tem um deslocamento em relação ao plano, que é justamente a declividade dos tubos e tudo mais. E tem algumas peças que sobem, coisa do tipo. Mas, basicamente, a gente vai entender como que desenhar horizontalmente um esgoto. Desenhar que a gente fala, ou seja, conceber as peças, as ligações e algumas regras específicas para isso, tá? Bom, algumas coisas, obviamente, a gente vai aprendendo em outras aulas, porque para falar de alguns conteúdos, por exemplo, falar de sifão, igual eu falei numa das aulas, a gente acabou tendo que aprender que a gente tem que pegar um ralo seco, por exemplo, do banheiro e ligar na caixa sinfonada. A gente aprendeu que um lavatório ela precisa ser ligado na caixa sinfonada. Então, isso já vai dando algumas regrinhas para a gente poder. Para a gente poder basear o nosso encaminhamento horizontal aqui, né? Porque o que é o encaminhamento horizontal? O que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula a gente vai aprender, olha, eu tenho um mictório aqui ou eu tenho um lavatório. Como que eu faço ele chegar até o meu tubo de queda? Que regras eu tenho que usar para isso? Eu posso simplesmente conectar ele no tubo de queda, eu posso juntar com outros aparelhos, esse tipo de coisa. Que regras que eu tenho que utilizar para chegar no tubo de queda, ou no caso, se for no térreo, chegar na caixa de inspeção para depois eu poder mandar embora para a rua. É isso que essa aula de hoje vai abordar e é bastante esse conteúdo que a gente vai ver, tá? Então vamos a algumas regrinhas básicas. A regra mais básica que a gente tem de esgoto e que a gente vê bastante em instalações que não são feitas com cuidado adequado, instalações mais simples, feitas sem projetos e que é uma causa de entupimento, a regra mais básica que a gente tem, é uma regra que fica bem destacada quando a gente aprende e tem que seguir ela, é que as curvas que a gente faz horizontais, ou seja, aproximadamente no mesmo plano, se a gente precisar fazer alguma curva, ela precisa ser de 45 graus, ou no máximo de 45 graus, ou seja, 45 graus ou menos graus do que isso, a curva que a gente pode fazer. Tá? Ou seja, a gente não pode fazer, por exemplo, uma curva em 90 graus no esgoto. Essa é uma das regras assim que se dessa aula você tirar só esse conceito, isso daí vai te ajudar muito a diminuir os problemas de esgoto da tua instalação. Se você for um cara que executa, que você não projeta nem nada, se você chega numa obra e vê uma curva de 90 graus no horizontal do teu esgoto, tem alguma coisa muito errada, que é justamente o fato de essa curva de 90 graus, não estar 45 graus, e é um motivo de causar entupimento. O que é essa curva de 45 graus que eu estou falando para vocês? É essa curva aqui, ó. Para eu chegar na caixa sifonada, esse cara aqui que sai do mictório, ele precisa fazer uma curva. Porque, óbvio, se eu for reto aqui, não tem como chegar na caixa sifonada. Ou mesmo se eu for reto aqui, puxar daqui até aqui, como esse ângulo aqui ele é 90 graus com isso daqui, a gente não vai conseguir chegar, né? Para fazer essa conexão, a gente tem que fazer uma curva para conectar aqui. Então, se a gente não tem conhecimento de esgoto, a gente tem duas opções aí para fazer. A gente poderia pegar aqui, descer com esse esgoto aqui reto e vir reto para cá, certo? Então, eu desço aqui e venho reto. Qual que é o problema disso? É que eu vou ter uma curva de 90 graus aqui. E isso não é permitido nesse encaminhamento horizontal. Eu estou vendo meu esgoto de forma horizontal aqui. Não estou falando de subida ou descida de esgoto, né? Eu estou falando de olhando aqui o meu
por cima o meu esgoto, eu não posso identificar curvas de 90 graus. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu estou vendo aqui, nota que ele usa um joelho 45 graus. 45 graus para poder fazer essa curva. Então, a norma, eu estou com a norma aberta aqui, o que ela fala? Esse é um item bem importante, tá? Que é o item, vamos dar uma olhada aqui só para vocês identificarem onde está. Aqui eu estou na página 4, né? Acredito que ela está... Não é a página 4, né? São os itens 4 aqui, né? Bom, que eu acredito que coincide também com a página 4, porque aqui, isso, a página 5 aqui, especificamente. Ele fala aqui que as mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45 graus. Tá? Então, é uma coisa que está na norma, não é uma coisa que a gente inventou. Mas por que está na norma? Para evitar o entupimento. Para evitar o entupimento. Como evitar o entupimento? Vamos, se a gente olhar na nossa imagem aqui, se eu pegar um tubo, descer com ele aqui e abruptamente mudar de direção para cá, é uma mudança abrupta. E essa curva que o esgoto precisa fazer, principalmente se for um esgoto que tiver resíduos sólidos, essa curva de 90 graus que ele tem que fazer, ou seja, mudar abruptamente a direção dele, vai me causar um trecho onde eu tenho a diminuição da velocidade do escoamento e, por consequência, o acúmulo de material e, por consequência, a maior probabilidade de entupimento. Então, é por isso que eu não posso pegar esse ralo seco, mandar ele reto aqui e fazer essa conexão aqui, que seria o mais natural, né? Seria o mais óbvio, assim, para quem não tem o conhecimento dessa regra. Você vem reto, tem uma entrada aqui da caixa sifonada, certo? Então, eu venho reto e conecto aqui. Só que aqui geraria um joelho de 90 graus. Isso eu não posso fazer porque isso não facilita o escoamento. Eu tenho que fazer uma curva mais suave, que é essa daqui, no máximo 45 graus. Não posso fechar mais do que isso daqui. Né? Poderia ser mais aberta, mas a peça que a gente tem aí, que é fabricada e comercial, é a de 45 graus. Então, como a norma permite de 45 graus para cima, né? Pode ser para baixo, né? Pode ser menos graus até, ou seja, uma curva mais suave ainda. Se tivesse, sei lá, de 60 graus, por exemplo, a gente poderia fazer aqui, né? Ou, quer dizer, de 60 graus não, 30 graus, né? Que o grau a gente vê aqui, ó, na peça aqui, na base dela aqui, a gente vê quantos graus. Aqui está 45 graus, ou seja, essa reta é uma reta 45 graus, se você medindo desse lado aqui, né? Agora, se você diminuir esse ângulo aqui, vai ficar 30 graus, vai ficar mais suave a curva ainda. Então, essa curva, ela não pode ser de 90 graus abrupta. Só isso daí, se você pega e você tira isso, essa regra dessa aula, já vai te ajudar demais, tá? Aqui, de preferência, se você consegue mandar reto, melhor ainda, tá? Se você mandou reto, melhor. Agora, se você precisa fazer uma curva, notar que ela precisa ser de 45 graus, tá? Essa peça aqui é uma curva 45 graus. É uma curva 45 graus, um joelho 45 graus de esgoto, nesse caso aqui de 100 milímetros, né? Que são 10 centímetros, é o esgoto de 100 milímetros aqui, provavelmente de uma bacia sanitária. Aqui eu tenho outra curva a 45 graus. O que eu não posso usar para fazer essas curvas horizontais é isso daqui. Essa peça aqui, eu não posso utilizar ela, tá? A gente vai ver, se eu não posso utilizar ela quando eu estou fazendo o meu traçado ali horizontal do esgoto, por que os caras fabricam essa peça? A gente vai ver que tem uma situação que você pode utilizar, mas é em outra situação, não é no traçado ali horizontal. No traçado horizontal do esgoto, precisa ser uma curva de 45 graus, ou seja, essa curva e não essa. Eu preciso usar um joelho 45 graus e não um joelho 90 graus, tá? Essa é uma regra bem primordial para a gente fazer um esgoto bem feito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, esse próprio traçado aqui, ele mostra para a gente, aqui como é só o traçado, ele mostra, a gente tem uma caixa sifonada aqui, a gente vem reto, em vez de a gente continuar aqui e depois virar para cá, que seria uma coisa mais óbvia, a gente faz uma curva mais suave, vem aqui, joga um cotovelo 45 graus e faz essa conexão
com a caixa de sinfonada. Aqui é a mesma coisa. Eu poderia vir reto aqui e conectar aqui com o joelho. Então, mas não, eu preciso fazer uma coisa mais suave, jogar um 45 graus e vir para cá, tá? A mesma coisa disso daqui, que é a conexão da caixa sifonada com o meu tubo principal aqui que sai da bacia sanitária. Eu poderia vir aqui reto e simplesmente desse trecho aqui eu subir para cá. Isso não é permitido. Isso você não pode fazer segundo a norma. Você tem que fazer essa curva mais aberta. Essa união entre as peças precisa ser em 45 graus também, tá? Então é duas coisas aí que é importante. Eu falei que as curvas em 45 graus as curvas precisam ser em 45 graus, mas também, além disso, a gente precisa que as conexões entre tubos sejam 45 graus também. Então vamos ver se nessa imagem aqui a gente consegue ver isso daqui, ó. É a mesma coisa. A gente está vindo aqui com a saída da caixa sifonada. Por que ele não veio simplesmente reto aqui e ligou com um T, que a gente chama, né? Então a gente tem um T para ligar aqui, um T que ligaria o meu tubo aqui que sai da caixa sifonada no meu tubo principal. Por que ele não fez isso? Porque isso causa uma mudança abrupta do esgoto que está vindo daqui. Ele vem aqui, ele bate na parede e depois ele tem que seguir essa direção. E isso é uma causa de entupimento. Então o que ele faz aqui? Ele vem reto, na hora de chegar aqui, ele joga um cotovelo de 45 graus e depois uma junção em 45 graus. A gente vai aprender todas essas peças. É uma junção aqui no caso, que é uma junção que a parte principal dela tem 100 milímetros. E aqui essa parte menor tem menos, que é 50 milímetros, né, que é o que sai da caixa sifonada. E você ainda coloca um cotovelo para fazer essa curvinha de 45 graus e juntar na nossa junção aqui para a gente continuar. Então notem, é tudo 45 graus. É tudo 45 graus. Essa parte da ventilação é outra coisa que a gente vai conversar depois, porque a ventilação ela não é horizontal aqui. A gente vai ver que a ventilação ela sobe, a gente vai explicar. Tá bom? Mas a grande questão é essa questão dos 45 graus. Vamos ver algumas fotos para a gente entender um pouco melhor e se acostumando com essa questão. Ó, essa foto aqui é uma que mostra. Eu poderia pegar esse cara aqui, vir reto para cá. Aqui é um lavatório que provavelmente está ligado numa caixa sinfonada. Provavelmente não, né? Está ligado numa caixa sinfonada, aqui provavelmente é um lavatório. Bom, eu poderia vir reto para esse lado e fazer a conexão nesse pontinho aqui, né? Poderia fazer isso. Mas não, eu tenho que obedecer, usar uma peça aqui que é o joelho de 45 graus. Eu preciso já usar um joelho de 45 graus aqui. Então eu venho reto, jogo um 45 graus e conecto. Aqui é a mesma coisa. Olha todo o malabarismo aqui que ele fez para poder conectar. Mas em todas essas mudanças de direção, como a norma pede, ela precisa ser em 45 graus. Então ele jogou aqui, ó, ele saiu aqui numa determinada direção, jogou 45 graus. Jogou 45 graus de novo e chegou na determinada posição. Aqui é a mesma coisa. Ele sai por aqui, em vez de ele sair reto e jogar para cá, ele sai em 45 graus, jogou uma peça 45 graus, jogou outra peça 45 graus e aqui juntou nesse tubo principal em 45 graus também. Notem que isso facilita muito o escoamento, que imagina que uma água está indo por aqui. Ela vem para cá, essa curva é desagradável para ela, né? Que ela tem que mudar a direção dela. Mas imagina se fosse 90 graus. E depois, quando ela passa para cá, para ela entrar nesse cano, imagina se ela tem que bater na parede desse cano para depois escoar para cá. Ela já está indo no mesmo sentido. A gente que faz engenharia civil, a gente sabe que tem uma quantidade de movimento, né? A gente estudou para vestibular, então a gente sabe que um determinado corpo em movimento, ele tem uma quantidade de movimento ali que está intrínseco a ele, uma energia que causa uma quantidade de movimento, que é calculado, inclusive, vai dar massa vezes velocidade, né? A quantidade de movimento que aquela matéria está. E se você tentar mudar totalmente a direção disso, você tem que ter energia para dissipar essa quantidade de movimento. Aqui não, ele usa a própria quantidade de movimento que ele tem para ir na mesma direção. Isso é muito bom, que até faz uma limpeza aqui dos outros tubos, quando você tem um escoamento bem natural. Tá? Então é por isso que a gente precisa usar sempre o 45 graus. Vamos ver mais alguma imagem que mostre algum esgoto, a gente vai entender isso melhor. Ó, aqui é a mesma coisa, a gente tem provavelmente um lavatório,
que ele vem para cá. Vou aumentar um pouco essa imagem para ficar bem claro para vocês. Tem um lavatório, que provavelmente você vem para cá. E em vez de você jogar um 90 graus aqui e virar para cá, você joga um 45 graus. A curva fica mais suave. Ela é uma curva, a gente tem que evitar curva em esgoto ao máximo possível, mas não é possível fazer um esgoto sem curva, né? Então a gente evita ao máximo possível, mas quando for fazer tem que ser em 45 graus. Aqui é a mesma coisa, você tem um ralo, aqui um ralo seco que vai se ligar a esse tubo do lavatório. É possível fazer isso, não precisa jogar o ralo seco direto para a caixa sifonada. O importante é no final das contas ele ir para a caixa sifonada, a gente comentou isso na outra aula. E você joga ele, em vez de jogar aqui e colocar um T aqui conectando os dois, ou seja, um T, né, que que ele é reto aqui a conexão, você joga um joelho 45 graus e depois uma junção. Então aqui a gente tem duas peças, uma junção, provavelmente de 40 milímetros e 40 milímetros, as duas saídas, e um T de 40 milímetros provavelmente. A gente vai aprender todas essas questões da nomenclatura, tá bom? Aqui até o esgoto da bacia sanitária é outra coisa, tá? Ela faz essa curva aqui 45 graus. Aí vocês podem começar a me perguntar, ué, mas já vi aqui que tem um 90 graus aqui, ó. Tem um 90 graus. Mas é aí que é a questão. É aí que eu falei para vocês. Uma coisa é o encaminhamento horizontal. Quando você está vendo no mesmo plano, você precisa fazer curvas de 45 graus. Agora, quando você está mudando de plano, ou seja, é um deslocamento vertical do esgoto, então o esgoto, a bacia sanitária está aqui em cima, o esgoto está descendo. Na descida, a curva ela pode ser de 90 graus. Ela pode ser de 90 graus porque ele já está num sentido bom, ele já está com muita energia ali, a gravidade ajuda esse esgoto a descer. Então você pode jogar uma curva de 90 graus. É por isso que ainda são feitas peças de esgoto com 90 graus. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra imagem aqui que eu tenho. Tem uma imagem aqui que vai ver bem. Tá vendo aqui, ó, um lavatório, né? Na verdade, a água do lavatório ele cai daqui de cima. Aqui a gente só tá vendo a parte horizontal, mas a gente, na verdade, tem que pôr um tubo aqui, né? Que vai subir até o ponto do lavatório. A água do lavatório, ela cai aqui. Então, essa curva que muda de plano o esgoto, ou seja, está mudando de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, essa curva ela pode ser em 90 graus. Ela não preciso colocar um tubo inclinado aqui subindo na parede para ajudar nesse encaminhamento. Não preciso, porque é um encaminhamento vertical. No encaminhamento vertical, mudança de altura do esgoto, não tem problema nenhum, porque ele já desce com tudo, então não tem problema nenhum. Ele tem bastante energia, não tem muita possibilidade de entupimento. O problema é nessas curvas horizontais, porque a gente vai ver que a gente tem uma queda mínima aqui, que é pouca coisa, e o esgoto tem que usar essa pouca queda para se deslocar, né? Como se fosse um plano inclinado. A gente sabe que num plano inclinado, quanto maior o ângulo aqui que você tiver de queda, melhor. A porcentagem da gravidade que vai atuar é maior, né? A porcentagem da gravidade assim que vai ser mesmo que vai causar aceleração é maior. Aqui a inclinação é bem pouca. A inclinação de esgoto não é muita. A gente vai aprender isso hoje também. Inclinação de esgoto não é muita coisa. Então você precisa ter essas curvas suaves para ele não parar esgoto aqui. Agora, uma descida aqui de um monte de coisa aqui dos dejetos que tem aí mesmo na pia, você pode lavar uma mão com alguma coisa, com óleo, com o que seja, sujeira da rua, fuligem, qualquer coisa, ele tem que descer rápido, né? Claro que aqui a probabilidade de entupimento é pequena, mas mesmo na bacia sanitária, nota que isso daqui é um cotovelo, não é 45 graus, ele é 90 graus, mas a gente tem uma descida, é uma mudança de plano. Agora, no mesmo plano, não é possível fazer curvas com 90 graus, não atende a norma, e não atende a norma porque ela visa a questão de você ter um deslocamento do esgoto adequado por gravidade e com menor probabilidade de entupimento possível. Esse item aqui, que é já o item seguinte ao que fala que tem que ser 45 graus os trechos que sejam horizontais. No trecho seguinte ele fala, ó, as mudanças de direção
horizontal para vertical ou vice-versa, então você está horizontalmente ali andando e você muda de horizontal para vertical, elas podem ser executadas com peças com ângulo central igual ou inferior a 90 graus. Então você pode fazer em 90 graus, tá? É isso que ele está falando aqui. É justamente esses dois itens. Se você for resumir, é o seguinte, ó, se você está andando no mesmo plano, né? Você usa 45 graus. Se você está mudando de plano, por exemplo, você tem um esgoto lá que está descendo o esgoto da bacia sanitária e depois ele vai lá para a região mesmo do seu traçado todo, pode ser 90 graus, tá? É isso que o que ele está pedindo aqui. Bom, então vamos dar mais uma olhada aqui. A gente vai comentar sobre vários itens aqui que falam sobre essas questões. Então, essa regrinha aí, nunca cometam o pecado de fazer uma curva 90 graus no seu esgoto. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a ventilação. Notem que aqui, lembram que eu falei para vocês que a ventilação tem que ficar entre a ligação da caixa sifonada com o nosso tubo principal da bacia sanitária. Aqui tá, sim. Então esse tubo aqui provavelmente é de ventilação, um tubo todo estranho aí que ele acaba subindo, né? O tubo de ventilação aqui, a gente pode fazer curvas de 90 graus à vontade, porque é gás, na verdade, e de qualquer maneira a gente está subindo com ele. Então a gente está mudando Ele não anda horizontalmente, o tubo de ventilação. Ele sempre está subindo. Então é uma mudança de horizontal para vertical, que a norma permite. Vamos dar uma olhada aqui como que é a ventilação feita. Então, a ventilação, ela não é exatamente no plano horizontal. A maneira correta de fazer a ventilação é igual vocês estão vendo aqui, que é você tem a sua caixa sifonada, você joga a sua caixa sifonada no seu tubo principal e entre eles, o que você coloca? Você sobe um tubo. Ele precisa subir. Ele precisa subir por quê? Porque esse gás ele vai subir por aqui, aí depois você leva para onde você quiser e sobe lá para cima da tua casa. Eu estou comentando sobre essas conexões aqui, né? Como que é isso daí? Eu tenho que puxar a ventilação desse tubo aqui, que é o tubo que liga a caixa sinfonada com o meu tubo principal. Mas como que eu puxo essa ligação? O correto é você subir com um tubo, né? Para quê? Porque se você não subir, se você só puxar um tubo aqui no mesmo plano desse daqui, se você puxar um tubo no mesmo plano que esse aqui, pode ocasionar que venha um pouco de esgoto para cá. E quando na verdade você quer que só o gás venha para essa tubulação aqui, né? Que o esgoto passe direto e o gás suba aqui. Então, a conexão certa aqui, que a norma pede, é que você coloque um T aqui, com a boca virada para cima, ou seja, você vai ter um tubo subindo. Aí depois você direciona para o lado que você quer. Não necessariamente precisa ser para essa posição aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é assim. Aqui a gente está vendo em 2D, né? Então a gente está olhando por cima. Então o que ele fez? A gente tem o tubo da caixa sinfonada, aí em um determinado momento aqui que a gente vai aprender o que é isso aqui, que tem uma regra específica, o máximo que você pode colocar essa ventilação. A gente tem essa caixa sifonada que vai se ligar ao esgoto principal. Aí no meio que a gente pode ver várias peças aqui. Que peças são essas? Primeiro ele jogou um T. Ele jogou um T um T com a boca virada para cima para poder ter essa subida que eu acabei de explicar. Aí depois de colocar o T, ele colocou um cotovelo e virou para o lugar que ele quer para subir para a coluna de ventilação. Então não necessariamente a coluna de ventilação vai ser aqui, vai ser nesse ponto, aonde for. A questão é, você coloca um T com a boca virada para cima e depois coloca um cotovelo e gira ele na posição que você quer. Bom, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando em relação ao T, aqui tem uma imagem mais esquemática, mais em 3D, para vocês entenderem como que é feita essa ventilação, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como que funciona isso daqui. Então, de novo, a gente vai aprendendo com o tempo, isso aqui fica bem banal, ó, que a gente tem um ralo seco ligando na caixa sinfonada, um lavatório de uma pia ligando na caixa sinfonada, a gente tem aqui a caixa sifonada chegando em 45 graus no meu tubo principal, né, que é o esgoto secundário aqui, que é
A gente vai aprender essas questões de esgoto secundário, primário, então não quero entrar nisso agora, mas a gente vai chegar aqui no meu tubo principal da caixa de descarga, né, da bacia sanitária. Então eu tenho uma conexão de 45 graus aqui da caixa sinfonada, e aqui entre esses dois caras, a gente já aprendeu que entre esses dois caras a gente tem que puxar a ventilação. O que a gente está aprendendo hoje é como puxar essa ventilação. É exatamente como está mostrando aqui esquematicamente. Ó. A gente vai chegar num determinado ponto e pegar um T, né? Uma peça sanitária que é um T, jogar ele com uma das bocas viradas para cima, né? E a partir dele a gente vai colocar um cotovelo. E esse cotovelo a gente consegue girar ele. Então, por exemplo, se a ventilação fosse aqui, a gente só ia girar esse cotovelo no, na peça, no T, né? Então a gente só ia girar esse cara aqui e vir para cá, ok? Aqui no caso é nesse ponto. Então você tem que subir agora com a ventilação. A questão é que essa parte da ventilação, ela sempre tem que ficar mais alta do que o que ela está ventilando, porque eu não quero que suba esgoto aqui. Eu não poderia só puxar daqui reto e jogar na ventilação. Eu tenho que subir primeiro, aí depois eu vou andar, porque eu quero andar um nível acima do meu esgoto na ventilação, porque eu só quero que suba o gás aqui, eu não quero que tenha esgoto nessa região. Então o esgoto ele passa direto aqui, só sobe o gás aqui por esse ponto, aí aqui eu liguei num tubo de ventilação, ou coluna de ventilação, no caso de ser um prédio ou coisa do tipo, um sobrado. Se for uma casa, normalmente você já sobe com isso aqui direto, não precisa de um segundo tubo. Esse tubo aqui está bem mais espesso que esse, então provavelmente é um prédio, né? Que a gente vai aprender a dimensionar. E aqui acaba ligando num tubo de queda. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso daqui. É para isso que ainda tem as curvas de 90 graus. Para você mudar do horizontal para o vertical. Porque no horizontal é tudo 45 graus. Acho que aqui tem um 3D que mostra legal, né? Mostra embaixo de uma laje, inclusive, é uma imagem até da AutoQI, mostrando a parte aqui de esgoto junto com uma laje aqui, né? E a gente tem aqui a bacia sanitária, curva de 90 graus, porque eu estou mudando de vertical para horizontal, curva 90 graus. Aí aqui tem que ser 45 graus. E aqui eu tenho uma caixa sinfonada, vou ligar a caixa sinfonada em 45 graus no meu tubo da bacia sanitária. Só que nesse trecho aqui, entre a caixa sinfonada e o meu tubo principal da bacia sanitária, eu jogo um T com a boca virada para cima, e depois desse T eu jogo um cotovelo e direciono para o lugar onde vai estar a ventilação. Então acho que deu para entender bem isso daqui. Então essas curvas de 90 graus é para fazer basicamente essas mudanças de vertical para horizontal. E na ventilação isso é muito importante, tá? Vocês vão ver que algumas das fotos que eu mostrei, a gente não tem tão perfeito essa ventilação. O pessoal, eles não fazem tão direitinho essa ventilação, tá? Então aqui, como a gente está olhando 2D, é difícil de entender que aqui ele sobe e tal, e esse tubo aqui ele está um nível acima desse esgoto. Por isso que eu mostrei os 3D para você. Aqui é fácil entender, é exatamente assim. Bom, aqui a ventilação ela não está perfeita. Eu estou supondo que esses dois caras aqui é ventilação. Não sei porque ele dividiu em dois também. Por que eu estou supondo isso? Porque se não for ventilação vai estar muito errado. Vai estar muito errado mesmo, tá? Eu estou supondo que esses dois caras é ventilação. Por quê? Porque ele está saindo entre a caixa sinfonada e a nosso tubo principal. Porque se não for ventilação, for um lavatório, por exemplo, ele não está passando pela caixa sifonada, já está jogando direto no tubo principal, vai estar muito errado. Então, estou supondo que é ventilação. Então, dado que é ventilação, ela está um pouco errada também, né? Por que está errado? Porque aqui ela precisa subir primeiro e depois sair. Dessa maneira que está aqui, se você joga a água aqui, nesse caminho que ele está fazendo, vai cair um pouco de esgoto para cá. E isso daqui não é para cair esgoto, é só para fazer a ventilação. Então ele teria que ter um espaço aqui para ele subir e depois direcionar para onde ele quiser, né? Vamos dar uma olhada nos outros que a gente tem de imagens de esgotos reais para ver essa ventilação. Aqui a mesma coisa, ó, a gente tem a ligação da caixa sinfonada com o tubo principal aqui da bacia sanitária e entre eles a gente tem a ventilação. Esse aqui ainda está um pouco melhor, porque nota que ele colocou
um T aqui e ele girou um pouquinho. Isso daqui está subindo em um ângulo, não chega a ser o 90 graus, igual é o perfeito, igual a gente tem aqui na imagem, mas só o fato de ele estar um nível acima, a gente está com esse tubo aqui, ele está subindo um pouco, então ele está um pouco um nível acima desse daqui. Isso daqui já está teoricamente correto. A norma não fala que a ventilação ela precisa subir totalmente 90 graus aqui. O que ela fala é que tem que estar acima do nosso esgoto aqui, né? Ela tem que sempre estar subindo. E aqui, todo esse trecho aqui que a gente tem aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, todo esse trecho que a gente tem aqui, ele está um pouco acima desse nosso esgoto. Então, está um pouco mais correto, né? Mas o ideal mesmo é a gente ter espaço para subir com 90 graus aqui, nem sempre a gente tem, né? E a gente vai aprender porque que nem sempre a gente tem isso daí, tá? Isso me remete a outro item da norma. Vamos dar uma olhada aqui na nossa norma, que é qual que é a declividade. Então a gente está falando de traçado horizontal, mas ele não é totalmente horizontal. O esgoto ele precisa ter uma queda, porque a norma fala que os efluentes, aqui o escoamento do efluente tem que ser por gravidade, né? Claro que a gente tem situações muito específicas que a gente vai ter esgoto bombeado. Por exemplo, se você tem um subsolo e você tem um banheiro lá no subsolo e tua instalação de esgoto é na rua em cima do teu subsolo, você vai precisar bombear esse esgoto. Existe isso, mas é totalmente uma exceção. Agora, sempre que possível, o escoamento tem que ser por gravidade. E para ele ser por gravidade, a gente precisa ter umas declividades mínimas. Não quer dizer que essa é a declividade que você vai colocar. Você pode colocar uma declividade maior, mas a mínima que você tem que ter é: se o seu tubo tiver um diâmetro menor ou inferior a 75 milímetros, ou seja, se ele não é tão grosso, o seu tubo não é tão grosso, ele precisa de uma declividade maior, né? Porque pode ter mais entupimento e também tem mais atrito, tem umas questões ali de hidráulica, de escoamento, né? Então você precisa de 2% de queda, tá? 2% de queda. O que é 2% de queda? É que em 100 centímetros você tem que descer 2 centímetros. Ou seja, em 1 metro que você anda de esgoto, se você está andando com 1 metro de esgoto, ele tem que descer 2 centímetros. E para a tubulação, que o diâmetro é maior que 100, aí já é uma tubulação que tem menos probabilidade de entupimento, que tem menos atrito ali do esgoto com as paredes do tubo, né? Tem menos área de atrito ali. Então, você pode ter 1% de caimento, tá? Então, se a gente olhar aqui nos nossos tubos, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos tubos aqui. Se a gente olhar esses caras aqui, ó, esse cara aqui ele é menos que 75 milímetros, né? A gente vai aprender a dimensionar isso. Mas em geral, do mictório aqui vai ser 40 milímetros, o do ralo seco também 40 milímetros, o do lavatório também 40 milímetros. Esses caras eles têm que ter 2% de queda. Então, em cada 1 metro que você anda aqui horizontalmente, ele tem que descer 2 centímetros. Se você anda 2 metros, 4 centímetros ele precisa descer para ter essa queda adequada, né? Então, para você saber a diferença entre a altura disso aqui e a altura aqui que você precisa ter a saída nesse ponto final, ou seja, a diferença da altura do começo desse cano para o final desse cano, você mediria aqui o comprimento dele. Então, aqui pela foto, por exemplo, pode ser 2 metros. Então, 2 metros, então ele precisa ter 4 centímetros de queda, né? Porque é 2 centímetros a cada 1 metro. Então, esse ponto aqui de tomada dele, de saída dele, precisa já estar 4 centímetros abaixo do ponto de entrada dele, tá? E aqui é um tubo de 50. Aqui é um tubo de 50 normalmente. A gente vai aprender a dimensionar também, mas normalmente um tubo que sai da caixa sinfonada, ele é um tubo de 50 milímetros, né? Ele também precisa de 2% de queda. Então, aqui 2% de queda. Então, se já, por exemplo, você já teve que descer aqui 4 centímetros, aí vamos supor que é mais 2 metros aqui, mais 4 centímetros. Então, desse ponto aqui para esse ponto, já tem uma diferença de 8 centímetros. Esse ponto aqui, por exemplo, se estiver grudado na laje, esse daqui vai estar 8 centímetros abaixo da laje, no mínimo. Aí esse daqui, que é um tubo de 100, você tem uma queda de 1 centímetro, né? De 1%, quer dizer. Ou seja, a cada 1 metro você desce 1 centímetro. Como esse ponto aqui já vai ter que ser bem mais baixo por conta desses caras aqui, a declividade vai ser até maior.
A gente vai aprender essas coisas de dimensionar isso daí, a altura dos aparelhos direitinho ali na laje. A gente vai chegar um momento que a gente vai aprender a fazer isso, tá? Eu só estou fazendo um comentário com vocês, que para vocês verem que vocês começam com esgoto, por exemplo, se tiver encostado ali na laje, e nesse ponto aqui ele já vai estar bem distante da laje, vai estar 8 centímetros. Por que 8 centímetros? Porque se você medir aqui o maior trajeto, supondo que aqui é 2 metros, mais 2 metros, então 4 centímetros, mais 4 centímetros, aqui ele já desceu 8 centímetros. Se você fizesse 1% aqui só, ia ser menos que 8 centímetros. Então, no final, isso aqui vai ter uma declividade até maior. Porque tudo isso tem que se conectar, né? Então, você obedece o que vai dar maior queda e os outros vão acabar tendo uma queda maior do que o mínimo. Essa que é a questão, né? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos tubos. O que eu estou querendo dizer? Ó, que aqui a gente pode ter, por exemplo, uma queda. Aqui ela provavelmente está maior que 1%, tá? Que é o que exige com um tubo de 100. Por que está maior que 1%, que eu acho? Porque 1% em 1 metro, aqui deve ter tipo 1,5 m normalmente. E em 1 metro, você desce 2 centímetros. Aqui desceu mais do que 2 centímetros da laje, né? Em relação ao ponto aqui inicial do tubo. Mais do que 2 centímetros. Então, por que foi isso? Porque você tem que compatibilizar com os outros também, né? A caixa sinfonada, a conexão dela já é mais baixa do que o ponto mais alto aqui. E depois você vai ter que fazer essa conexão. Então, você vai compatibilizando tudo. Então, essa queda normalmente da bacia sanitária acaba ficando sempre maior do que 1%. Isso é uma dica que eu dou. Tá? E essa caixa sifonada, por que ela deve estar tão baixa? Porque esse tubo aqui é longo. Ó. Esse daqui eu acho que não está nem obedecendo os 2%. Eu acredito que não está, porque está quase grudado na laje. Né? Então não deve estar, porque aqui, por exemplo, se for uns 2 metros de encaminhamento, que aqui ele não termina aqui, uns 2 metros de encaminhamento tinha que ter uns 4 centímetros longe da laje, pelo menos. E não está isso, então provavelmente não está obedecendo, é um esgoto que não está de acordo com a norma. Tá? Vamos dar uma olhada mais uma foto do real de esgoto para eu mostrar aqui para vocês. Bom, aqui é a mesma coisa. Aqui aparentemente está obedecendo. Ó. Nota que esse tubo está praticamente grudado na laje e aqui ele está mais distante da laje, tanto que tem até espaço para você passar outro tubo. Tá? Então, essas questões de declividade são importantes para a gente. Então, por isso que às vezes eles não conseguem ter espaço, às vezes, para subir também com isso daqui. Né? Porque aí o esgoto vai ficando muito baixo. A gente vai aprender umas coisas bem específicas sobre isso. Eu só estou mostrando para vocês que existe a questão da declividade e tudo mais. Bom, agora para fechar essa aula sobre o encaminhamento horizontal aí, que eu tinha alguns comentários para fazer, eu vou mostrar algumas peças para vocês aqui na disjunção. Como eu sempre friso, a gente vai aprender muitas outras coisas, porque o esgoto, para eu ir explicando para vocês, eu estou tentando explicar da maneira mais didática possível, a gente acaba tendo que abordar algum tema que depois, mais para frente, vai ser visto mais aprofundado, mas para explicar alguns conteúdos eu preciso desses temas. Então eu mostrei para vocês aqui algumas peças, né? E vou mostrar outras para vocês, algumas peças que a gente pode usar aí para fazer o nosso esgoto. Tá? Uma regra que eu não comentei para vocês e que é bem importante é que esgoto a gente não pode diminuir o diâmetro do tubo dele no sentido de deslocamento dele. O que eu quero dizer isso? Imagina que teu esgoto está andando num tubo de 100 milímetros, né? E você muda para um tubo de 50 milímetros. Isso não pode ser feito. O que pode ser feito é o contrário. Você vem com um tubo de 50 milímetros e aumenta para um tubo de 100. É isso que pode ser feito, tá? Isso é uma coisa bem importante. Se eu não me engano, não tem um item específico falando na norma disso. Pode estar em outros itens ali misturado, mas é uma regra que às vezes eu vejo o pessoal fazendo um esgoto mal feito. O cara tá vindo com, sei lá, um tubo de 50 e muda para um de 40 por algum motivo ali para fazer alguma conexão. Tá? Isso não é possível. Agora, nos pontos que é possível, né, que é para aumentar a vazão aqui, aumentar a saída, a gente tem uma peça que chama redução, né?
Aí a gente tem essa peça aqui que é a redução. Tem a redução excêntrica, ou seja, que o tubo menor ele fica um pouco mais para o lado e o tubo maior fica aqui centralizado. E tem a redução normal, que ela não é excêntrica, que os dois tubos ficam com o mesmo eixo, tá? Bom, mas tem algumas peças mais importantes para eu mostrar para vocês. Por exemplo, o joelho 45 graus, que a gente já comentou. E joelho para esgoto aqui, o tubo branco, né? O PVC não é para esgoto. Nosso joelho 45 graus é uma das peças mais utilizadas, porque a gente aprendeu ali que a maioria das curvas vão ser em 45 graus, as curvas na horizontal. Depois a gente tem o joelho 90 graus, que é esse cara aqui, que ele serve basicamente, a gente aprendeu que a maior ponto dele é para a gente mudar o nosso, para a gente mudar do plano vertical para o plano horizontal, tá? O nosso esgoto, ele tá, por exemplo, o esgoto está descendo ali pela parede, né, que é onde você tem o tubo que recebe o sifão de um lavatório, por exemplo. Em um determinado momento ele tem que chegar naquela parte de baixo ali do esgoto, onde fica todo o esgoto, tá? Outra peça que é bem importante, a junção. Vou colocar junção esgoto. A junção é essa daqui. Eu não estou falando essa junção aqui de um monte que ela é pouco usada. A junção é essa daqui, ó. Ela pode ter o mesmo diâmetro. Esse diâmetro aqui pode ser o diâmetro desse daqui também. Por exemplo, pode ter uma junção de 100 e aqui de 100 também, para você ligar duas bacias sanitárias, por exemplo. Mas a que a gente usa bastante é uma que aqui é de 100 e aqui é de 50. Essa é bastante utilizada para a gente fazer a conexão aqui dos dois, do tubo que sai da caixa sifonada, que é um tubo de 50 milímetros, vocês vão aprender que é de 50 milímetros quando a gente estiver entrando no dimensionamento, do tubo que é de 50 milímetros para o tubo de 100. Então aqui nessa parte, essa junção, ela tem 100 milímetros e aqui ela tem 50 milímetros. A junção, ela sempre em 45 graus, é diferente de um T, né? Se a gente colocar aqui é T de esgoto. Vamos ver assim, só assim ele encontra. Ó, esse daqui é o T de esgoto. Ele é diferente, ó. Aqui possivelmente pode ser um 100 milímetros e aqui 50 milímetros também. Mas nota que aqui ele é 90 graus. Muitas obras que eu passo por aí, nos condomínios que eu tenho obras sendo executadas, às vezes eu vou visitar a minha obra, passo em obras do lado, que o cara não fez o projeto de esgoto, que não é tão comum assim, né, em sobrados. O cara, não, mesmo em sobrados bons, assim, em condomínio e tudo mais, o cara às vezes acha que o pedreiro vai saber fazer um esgoto muito bem feito. E sempre tem esses errinhos, essas coisas que eles fazem. Por exemplo, eu já vi muito o cara fazer essa conexão aqui que a gente está comentando da caixa sinfonada no tubo de 100 com T. Isso aí foge totalmente à norma, porque você joga o T aqui e aqui ele vai bater numa parede e depois iniciar o escoamento dele. Então, probabilidade de entupimento muito maior, tá? Então, se a gente não pode usar o T no deslocamento horizontal, para que ele é? Justamente para quando você tem um tubo horizontal e você quer subir por algum motivo, que a gente aprendeu aqui que existe na ventilação. Ó. Aqui a gente tem uns 50 milímetros e a boca voltada para 50 milímetros, por algum motivo. Tá? Poderia ter um T com bacia sanitária. Imagina que esse tubo aqui, esse tubo de 100, ele continua para cá para pegar outra bacia sanitária que tem aqui também. Então, vamos imaginar que é duas bacias sanitárias lado a lado. Ah, mas quando que ocorre duas bacias sanitárias lado a lado? Por exemplo, num banheiro comercial. Então, imagina que esse tubo ele vai passando aqui, pegando várias bacias sanitárias. Essa descida aqui, em vez de ser um cotovelo, poderia ser um T, porque você tem a continuidade do tubo. Por exemplo, se eu tiver uma bacia sanitária bem aqui, eu vou jogar um T de 100 milímetros, com a boca de 100 milímetros também para cima, e vou conectar a minha bacia sanitária. Esse daí que é o ponto. Então, eu uso sempre essas peças que tem 90 graus nela para fazer a mudança de vertical para horizontal. Tá?
Bom, então, além da junção, o T e o 45 graus são as peças que a gente mais utiliza. Vamos ver nessa própria imagem aqui da norma, pegar aqui a imagem da norma, quais peças foram utilizadas. Então, junção, curva 45 graus, ou joelho 45 graus, um T virado para cima e depois um cotovelo 90 graus, e depois ele direciona para o lado que ele quis. Caixa sifonada é um aparelho, não é uma peça, né? Como se fosse. A gente já aprendeu a caixa sifonada como que ela é. Um cotovelo. Lembrando que quando a gente faz assim, quando a gente está fazendo aqui esse traçado do esgoto, a gente verifica em 90 graus, a gente verifica aqui em planta, a gente está olhando isso aqui em planta. Então, quando eu tenho esses círculos aqui, significa que ele pode continuar para cima, igual aqui o lavatório. Você não é que você vem aqui com um tubo aqui no nível da laje e para aqui. Depois desse ponto aqui, ele sobe um pouquinho na parede, né? Então, isso a gente não tem aqui, né? A gente vai ver isso daí depois. A gente tem uma subida. Então, é o cotovelo que faz justamente essa subida, tá? Olha, aqui eu tenho um esgoto bem interessante para vocês também darem uma olhada, só para entrar nisso que a gente estava comentando. Ah, uma coisa que vocês podem notar aqui, antes de eu falar, se você quiser dar uma pausada no vídeo e tentar entender esse esgoto, esse, esse esgoto aqui tem até essas palavras aqui escritas, porque é de um vídeo, de um canal de um senhor que faz construção. Tem umas coisas bem interessantes, sim, lá, umas coisas bem práticas. Tem umas coisas que são coisas de gente que executa há muito tempo mesmo, que tem algumas falhinhas ali, mas em geral é muito bom, sim. Se eu não me engano, ele é estudante de arquitetura também, mas ele já trabalha já com construção há muito tempo. Depois a gente vai ver alguns vídeos dele acompanhar e eu fazendo comentários em cima também. Depois eu passo esses créditos também. Então, só para falar que tem essas inscrições aqui. Que a gente. Então, pausa o vídeo e tenta entender o que é esse esgoto aqui. Da onde que vem, o que é bacia sanitária, o que não é, como que se forma esse esgoto, tá? Bom, esse esgoto aí, se você já deu uma olhada, deve ter achado estranho uma coisa, né? Você pausou, deu uma olhada, que a gente tem dois tubos de 100 aqui. Então, provavelmente duas bacias sanitárias, né? Mas por que duas bacias sanitárias? Porque provavelmente aqui são dois banheiros. Tanto dá para ver que deve ter uma parede aqui no meio, ó, tanto que na estrutura ele teve que fazer uma nervura aqui, ó, quem entende um pouco de estrutura, viu que ele teve que fazer uma nervura aqui na laje, porque deve ter uma parede aqui em cima. Então deve ser dois banheiros, tem uma parede aqui, tem uma bacia sanitária aqui atendendo esse banheiro e uma bacia sanitária atendendo esse banheiro. Ele conectou os dois banheiros, tudo no final vai descer pelo mesmo tubo de queda, vai juntar tudo um no outro e vai embora. Isso pode? Pode, tá correto, não tá errado. Você não precisa necessariamente fazer todo um esgoto separadinho, bonitinho, como esse daqui da norma, ó, todo esse daqui, e jogar num tubo de queda. Aí você tem um banheiro aqui do lado, faz a mesma coisa e joga no mesmo tubo de queda ou em outro tubo de queda. Você pode juntar uma coisa na outra, você pode juntar a bacia sanitária com essas bacias sanitárias, você pode juntar o lavatório de outro banheiro com outro lavatório e jogar tudo na mesma caixa sinfonada. Isso você pode fazer sim, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então ele pegou aqui e jogou um cotovelo normal, um cotovelo aqueles uma curva longa, que a gente vai aprender também, mas supondo que fosse um cotovelo, tranquilo, isso pode, né? Aí quando chegou aqui ele fez correto, fez 45 graus. Quando chegou aqui, na hora de juntar os dois, ele usou peças também, uma junção de 100 milímetros com 100 milímetros, usou um cotovelo aqui de 45 graus, um cotovelo de 45 graus. Perfeito essas curvas aqui, ó, tudo 45 graus no plano horizontal, tá? No final, depois ele juntou aqui num 45 graus, né? E colocou uma redução aqui nesse T, nessa junção aqui, ele jogou uma redução e ele vai fazer, ele tem uma caixa sinfonada, provavelmente é de um banheiro, tem outra caixa sinfonada do outro banheiro, ele recebe um lavatório aqui, pode ser que juntou o lavatório dos dois banheiros, só numa caixa sinfonada de um dos banheiros,
receber um lavatório e está conectando tudo isso daqui nos tubos de bacia sanitária que está vindo aqui e depois ele vai sair num tubo de queda aqui que não dá para ver na imagem, tá? 45 graus aqui a junção, ok. 45 graus a junção aqui, aqui está vendo 45 graus e reto, isso daí tá certo. De novo, se quiser pausar o vídeo para dar uma olhada com mais calma, qual que é um grande erro desse esgoto? Tá? Bom, um grande erro desse esgoto é que não tem ventilação. Você não colocou a ventilação num desses tubos aqui, né? Na verdade, do jeito que ele conectou aqui, teria que pôr a ventilação nos dois. Não tem ventilação. Então, o mau cheiro que vai subir por aqui, né? O gás, na verdade, não o mau cheiro, o gás, pode romper esse feixe hídrico. A ventilação não necessariamente precisa estar aqui. Aqui é normalmente onde a gente coloca. Dá para fazer umas ventilações em outros lugares, mas aqui, pelo jeito, não foi feito em nenhum lugar, porque daqui já vai para o tubo de queda. Então, tudo esse esgoto aqui ficou sem ventilação, tá? Então, esse daí é um grande erro dessa instalação aqui especificamente. Deixa eu olhar, tem mais um aqui para a gente ver. Então vamos visualizar a imagem aqui. Então eu estou começando a jogar muitos conceitos para vocês e agora a gente já tem capacidade de analisada. Então eu gosto sempre de usar essas coisas aqui para a gente analisar, tá? Bom, se vocês quiserem pausar o vídeo, podem pausar também. Qual que é o grande erro? Tem dois erros grandes. Dois grandes erros dessa instalação de esgoto. Bom, os dois grandes erros é que a gente não tem a ventilação aqui e também aqui a gente tem uma curva de 90 graus, né? A gente sabe que deveria ser uma junção aqui, tá bom? Então, com esses conceitos já dá para ver bastante coisa.